Olá, meu nome é Júlia Lacerda Molinari, eu sou jornalista, ghostwriter e fundadora da GM Brasil Editora, uma editora especializada em livros de autoridade para profissionais especialistas. Fui convidada então com muita alegria para participar do Congresso Internacional de Direito Aplicado, porque eu trabalho diariamente em uma interseção que o universo jurídico ainda explora muito pouco, que é a distância entre o conhecimento que o jurista já tem e um livro comercial que ele ainda não publicou. Então, nos próximos minutos, eu quero falar aqui sobre esse caminho, sobre o processo editorial que transforma um texto e um conhecimento acadêmico em um livro comercial, sobre por que isso importa para a carreira jurídica e sobre uma figura que é cada vez mais presente nesse processo, mas que eu vejo que ainda gera muita dúvida no meio do direito, que é o ghostwriter. Então vamos começar trabalhando um primeiro tema, que é muito conhecimento e pouca presença no mercado. Vamos lá. O jurista brasileiro, em geral, é um grande produtor de conteúdo intelectual, ok? Monografias, dissertações, teses, artigos para revistas especializadas, capítulos de coletâneas, talvez você se identifique aí. Porque existe uma cultura de produção acadêmica já muito consolidada no direito, e isso é ótimo. O problema é o destino desse conteúdo, muitas vezes, porque a maior parte do que é produzido fica restrita ao circuito acadêmico. Então, bancas de avaliação, publicações com acesso limitado. Então, o conhecimento circula entre pares, mas talvez não chegue ao cliente, ao mercado, à mídia, ao público que tomaria decisões com base nesse conteúdo. O livro comercial, então, ele tem outro alcance, ele chega a mais pessoas. Um livro que tem um ISBN, distribuição nas plataformas digitais, presença física em livrarias, ele funciona de uma forma diferente de um artigo acadêmico. Por quê? Ele é encontrável por quem, de repente, não está nem procurando especificamente por você ou pelo seu conteúdo. E aí depois ele vai ficar no escritório, na mesa de reunião, no currículo. Então, um livro comercial representa uma posição intelectual assumida publicamente. E aqui está o ponto que eu mais ouço de profissionais do direito quando chegam até mim, que é: eu tenho o conteúdo, mas eu não sei como transformar a minha técnica em um livro comercial. Então, isso é onde começa muito do que eu vou falar daqui para frente, que é o processo de transformar uma produção acadêmica em um livro para o público geral. Então vamos lá, existe uma diferença fundamental entre publicar e lançar, tá? Então a gente precisa entender essa diferença para que você mude a sua relação de autor com o processo editorial. Porque publicar é registrar, colocar o seu texto, publicar ele em algum lugar, tá? Tecnicamente qualquer pessoa pode fazer isso. Lançar ali na Amazon, no Kindle, ok? Lançar é diferente, a gente está falando aqui de posicionamento. É fazer com que o seu livro chegue nas pessoas certas, com a mensagem certa, no momento certo da sua carreira. Então, qual é o objetivo? Que mensagem vai chegar até o leitor? Mas antes de falar especificamente sobre o lançamento, eu preciso falar do processo editorial em si, que é onde a maioria das pessoas trava. Então, assim, a primeira etapa, revisar o conteúdo que já existe. Um texto acadêmico e um livro comercial têm estruturas completamente diferentes. O texto acadêmico ele foi escrito para uma banca, né? Ele vai ter uma linguagem técnica densa, notas de rodapé, referências extensas, uma lógica de demonstração que pressupõe um leitor já familiarizado com aquele tema. Já um livro comercial precisa ser lido por alguém que talvez não tenha nenhuma formação na área, mas que tem um problema real que o conteúdo desse autor pode resolver. Percebe a diferença? É o mesmo conteúdo, o mesmo embasamento, mas o público é diferente, o objetivo é diferente. Então, a revisão desse conteúdo é o momento de fazer essa transição, sem perder o rigor científico, mas permitindo uma nova legibilidade. Depois que essa revisão foi feita, a estrutura do livro precisa ser repensada. O livro precisa ter um arco narrativo e ele precisa fazer sentido do primeiro ao último capítulo. Então, reorganizar esse material que já existe, às vezes acrescentar partes que faltam, trazer um pouco de contexto para que o leitor siga de uma página a outra com interesse real, sem que ele se perca em nomenclaturas, por exemplo. Depois disso, aí vem uma revisão mais gramatical mesmo, tá? Porque precisa ser feito. Muitas vezes um erro de concordância,
um erro ali de digitação que acontece, isso pode destruir ali a credibilidade de um especialista. Então, precisa ser feita uma revisão posterior a toda essa revisão de estrutura e narrativa, uma revisão ortográfica. Aí sim parte para o projeto gráfico. Veja quantas etapas. Aqui a gente precisa pensar numa capa que comunica o que o conteúdo está dizendo. Não pode ser genérico. Um projeto gráfico profissional, ele vai comunicar seriedade, cuidado com o conteúdo. Então, para um médico, um advogado que quer defender cada vez mais a sua marca pessoal, sua autoridade, isso precisa ser pensado. Depois, sim, vem o registro. Ele precisa acontecer um ISBN, que é a identificação do seu livro de forma internacional, como se fosse o CPF dele. Ele vai ser encontrado ali nos sistemas de plataformas digitais e nas livrarias por esse número. Então, é super importante para que depois o seu livro esteja de fato pronto para ser lançado. Veja quantas etapas estão incluídas nesse processo, mas ele é possível. Em geral, de um texto que já existe, ou seja, uma tese, uma dissertação, um conjunto de artigos, até o livro ser publicado e distribuído, ou estar pronto para isso, leva de 90 a 120 dias, com uma equipe trabalhando de forma dedicada em cada uma das etapas. E é um prazo real, possível, sem romantismo, trabalho há muitos anos desenvolvendo justamente esse passo a passo. O que o autor precisa fazer é fornecer o conteúdo, participar das revisões, aprovar as etapas claramente, mas ele pode delegar a parte de realmente desenvolver tudo isso. Então, agora eu vou entrar especificamente no ghostwriter dentro do universo jurídico. Porque aqui entra essa figura que mais gera perguntas, às vezes até um certo desconforto, quando o assunto é produção intelectual no direito, certo? O ghostwriter, que é o escritor fantasma, aquele que não aparece. Então, esse profissional, ele escreve, sim, em nome de outra pessoa, sem que o seu nome apareça na capa. É o autor quem assina o livro. Por quê? É o autor quem detém o conhecimento, a experiência, a trajetória. O ghostwriter, ele é a ferramenta, é aquele que tem a habilidade de colocar tudo isso numa linguagem escrita, estruturada, publicável para o público que ele quer atingir agora. Então, essa prática existe há séculos. Biografias de líderes políticos, memórias de empresários, livros de especialistas em todas as áreas que você possa imaginar. Uma parcela significativa do mercado editorial funciona com algum grau de colaboração entre o autor e um escritor profissional, ghostwriter. Então, não é um segredo da indústria, tá? É simplesmente uma divisão racional de um trabalho. Então, quem sabe fazer, quem sabe, né, viver ali o seu dia a dia profissional, foca nisso. Quem sabe escrever, escreve. Então, no universo jurídico, essa demanda é muito alta, porque o advogado, o juiz, o promotor, o professor de direito, tem muito conteúdo. Mas eles são treinados, todos esses profissionais, para peticionar, para argumentar, para decidir, não necessariamente para escrever um livro comercial para o público leigo. São habilidades diferentes. Então, nesse contexto, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas é ético isso? Sim, e eu vou te falar que tem um respaldo legal expresso na Lei de Direitos Autorais brasileira. Tá? A obra por encomenda, a exceção de direitos autorais patrimoniais, o contrato entre o autor intelectual e o escritor colaborador, tudo isso tem regulamentação. O que o contrato precisa estabelecer com muita clareza é a titularidade, ou seja, quem assina, quem cede, quais são os direitos de cada parte, ok? Então, o ghostwriting jurídico não é plágio, tá? O plágio é apresentar como própria obra que pertence a outra pessoa sem autorização, sem contrato. Não é isso. O ghostwriting é o oposto. É uma relação contratual explícita, onde o escritor autoriza expressamente que o seu trabalho seja publicado com o nome do contratante. Certo? O jurista que entende essa distinção deixa de tratar o ghostwriter como um recurso envergonhado ali e passa a tratar como realmente é um parceiro editorial, que vai pegar todo o conteúdo que ele já tem, a sua história, a sua trajetória e transformar numa linguagem mais acessível para o público, num produto mais comercialmente aceito. Agora, falando sobre plágio, a discussão ética sobre o ghostwriting no meio jurídico precisa distinguir dois planos que muitas vezes se confundem. O plano da produção literária e comercial, que estou falando aqui, e o plano da produção técnica e processual. Tá? No primeiro plano comercial literário, um advogado, por exemplo, que publica um livro sobre compliance empresarial,
com a ajuda de um ghostwriter, não viola absolutamente nenhuma norma. Ou seja, o seu conhecimento sobre o tema é real, a sua responsabilidade pública pelo conteúdo é real. E a decisão de contratar um profissional de escrita para auxiliar nessa produção é uma decisão de gestão de trabalho. Não é diferente de contratar, por exemplo, um designer para capa ou uma revisora para o texto final, ok? Agora, no segundo plano, obviamente, a vedação é clara. A produção por terceiros de petições, pareceres, memoriais ou qualquer peça técnica que seja apresentada como autoria do profissional responsável constitui, sim, uma violação grave dos deveres das carreiras jurídicas. Então, pode configurar ilícito, né, em alguns casos até mesmo penal. Agora, essa vedação não decorre do direito autoral, e sim das normas de responsabilidade profissional e da natureza do mandato que o profissional jurídico recebe, então, do seu cliente, ok? Precisamos distinguir isso para que o tema que nós estamos abordando aqui de ghostwriting de livros comerciais possa ser discutido no meio jurídico sem o peso de uma confusão conceitual, tá? Que pode atribuir, então, uma ilicitude que esse processo não possui. Correto? Isso está compreendido? Agora a gente pode falar da importância de um livro comercial para a carreira jurídica. Eu vou ser bem direta aqui. Eu acho que a conversa da publicação às vezes fica muito abstrata. Então, um livro publicado com rigor, ou seja, bem escrito, bem diagramado, com ISBN, pensado esteticamente, ele faz coisas concretas pela carreira de um profissional de direito. Não é que falácia minha. Você aumenta a autoridade perante seus clientes. Quando o potencial cliente pesquisa um advogado, encontra um livro publicado sobre exatamente a área que esse cliente precisa de ajuda, a percepção de competência muda completamente. O livro é uma prova pública de domínio. É diferente de um post no LinkedIn ou mesmo do seu currículo, certo? Você aumenta a pontuação em concursos, em editais, porque a produção bibliográfica tem peso direto nos concursos, para o Ministério Público, para cargos acadêmicos. Um capítulo de livro, uma obra publicada em uma editora com conselho editorial, isso conta em pontos realmente. A publicação de livros por profissionais do direito tem experimentado assim um crescimento significativo no Brasil nas últimas décadas. E isso vem acompanhado de uma tendência global de valorização da autoridade intelectual como um diferencial competitivo nos mercados de serviços especializados. Então, um livro, nesse contexto, cumpre uma função que os demais instrumentos de comunicação profissional existentes hoje, por exemplo, o perfil nas redes sociais, o perfil no LinkedIn, um artigo acadêmico, a participação em congressos, eles não reproduzem com a mesma eficácia. Por quê? O livro ele representa um compromisso público duradouro com uma posição intelectual, certo? Ele atinge um público muito maior, conforme eu já contextualizei no começo. Então, para o jurista que atua no mercado de serviços, por exemplo, advocacia consultiva, assessoria empresarial, gestão de compliance, o livro funciona como uma prova tangível do domínio sobre o campo específico em que ele atua. Então, diferente do artigo acadêmico, que circula somente de forma restrita, né, em revistas especializadas, num público com acesso restrito, o livro comercial vai ser encontrado por qualquer pessoa que pesquise o tema que você está se propondo a escrever. Então, vai encontrar isso em plataformas de e-commerce, fisicamente nos escritórios, em consultórios. Então, vai integrar de forma muito natural a narrativa e a apresentação do profissional de forma elegante, sutil, ao que ele já procura a sua rotina de vida. Então, aqui o ghostwriting se integra na estratégia profissional do jurista. Não como um atalho, não como desonestidade, mas de fato como uma ferramenta racional de produção intelectual. Então, o conhecimento que o profissional acumulou ao longo de anos de prática já existe. Reitero, o ghostwriter ele não cria. O que o ghostwriter faz é produzir as condições para que esse conhecimento seja externalizado, organizado e apresentado em um formato que vai ampliar o alcance e também a utilidade desse conhecimento para além do círculo imediato
né, de clientes e pares. Além disso, você vai ter geração de mais conteúdo, né? Um livro com 15 capítulos, por exemplo, rende 15 artigos, 15 posts, episódios de podcast que você vai transformando, desmembrando esse conteúdo e ele se multiplica. Além disso, é uma ferramenta de vendas. Pode parecer óbvio, mas um advogado que entra em uma reunião de captação de cliente, coloca um exemplar do seu livro ali sobre a mesa, ele está comunicando algo que um cartão de visitas não vai comunicar. Ele é um ativo intelectual durável, o mais durável que um especialista pode construir. E o direito, eu digo que mais do que qualquer área, vive de autoridade. Então, ter um livro publicado vai comunicar muito mais do que você simplesmente falar ali do seu currículo. Antes de você chegar na sala, ele já está comunicando por você. Agora, para fechar, se você é jurista, pesquisador ou profissional do direito e tem conteúdo que ainda não virou um livro, seja por falta de tempo, por não saber por onde começar, por achar que não é o momento certo, eu quero dizer que o momento certo é o momento que você decide que o conhecimento que você tem merece circular além das quatro paredes da academia. Existe um processo possível, as ferramentas existem, os profissionais que podem te acompanhar neste caminho existem. Então, eu quero aqui agradecer ao Congresso Internacional de Direito Aplicado e também agradecer à Insigne Acadêmica pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Se você quiser continuar essa conversa, pode me encontrar no Instagram como @JuliaLacerdaMolinari e eu estarei à disposição para conversarmos mais. Obrigada!